Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo no podcast da Escola de Citometria. Hoje estamos focados no nosso módulo prático e teremos aqui uma discussão muito interessante, muito ambientativa. Eu sou o Rodrigo Barroso, sou o CEO da Flow Mentor, tenho o prazer aqui de receber essas pessoas queridas, nossos colegas de trabalho. Tenho aqui ao meu lado, meu braço direito de sempre, Rodolfo Patus Correia, da Beckman Coulter Life Sciences, e nossos três convidados, Dr. André Marinato, da Flow Diagnósticos, médico hematologista, Bianca Falasco, nossa biomédica da Flow Mentor, Daniela Borre, nossa biomédica da Flow Mentor. Nós vamos hoje discutir aqui um cenário que é muito interessante para todos os que trabalham na saúde e principalmente no nosso país. Vamos tentar aqui trazer para ilustrar a jornada de um paciente oncohematológico. Como que é a vida dessa pessoa nesse trajeto, desde a hora em que ela começa a ter uma suspeita diagnóstica, qual é a jornada que ela passa pelo sistema de saúde, exames, angústias, demora, os primeiros exames, o que isso quer dizer e quais são as chances que essa pessoa pode ter dependendo de cada diagnóstico que ela vai ter. Então, é um prazer aqui ter essas pessoas para discutir isso e compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos lá, gente? Todo mundo preparado? Sim, vamos lá. Lembrando, pessoal, que vocês podem interagir com a gente pelo chat, tá? Mandem suas perguntas, suas interações. Assim que possível, a gente responde vocês. Isso. E eu tenho um quebra-gelo aqui, né? Vamos fazer um quebra-gelo. Então, essas pessoas que são pessoas sérias, vocês podem ver que eles estão bem tensos, na verdade. A gente tem aqui um churrasqueiro, temos um enólogo, especialista em vinhos, temos uma pessoa especialista em pilates, depois ela vai deixar o QR Code aqui para vocês, né, fazerem com ela. E a gente tem uma bailarina e um professor de dança. Eu ia perguntar, se todo mundo esperando a sua. Muito bem. Bom, gelo quebrado. Vamos começar aqui nossa interação. Eu acho que para a gente ilustrar, vamos tentar trazer aqui uma história de um paciente jovem, porque como eu também sou jovem, então... Um paciente de 55 anos, vamos pensar assim. 55 anos, que há mais ou menos 3 anos ele tem anemia. E aí, com esse diagnóstico de anemia, tentando algum tipo de assistência médica. Depois desse período todo, ele começa a evoluir com leucopenia, com plaquetopenia. Então, pensando no cenário do Sistema Único de Saúde do Brasil, também da saúde suplementar, não da saúde suplementar top, mas da saúde suplementar de todos, né, dos 50 milhões de brasileiros que têm acesso à saúde suplementar. Doutor André, conta pra gente os desafios na sua experiência de como lidar com um paciente desse. Rodrigo, muito bem escolhido o caso, porque ele começa com um cenário que é muito comum na prática do médico hematologista. E como você já falou, ele começa e muitas vezes se prolonga muito antes de chegar no hematologista, né? A gente tem que lembrar que essa situação ela é bastante inespecífica. E ela, antes de chegar na mão do especialista e de precisar de exames especializados, ela deve ser encarada como um paciente clínico que precisa de uma avaliação global. Então, uma boa análise clínica e um laboratório de análises clínicas pode trazer muitas informações já para esta primeira etapa da investigação, né? Então, num cenário ideal, esse paciente deveria ter um bom hemograma, com uma hematoscopia, onde ali já é possível observar se há alterações na série vermelha que vão ajudar a direcionar para os possíveis diagnósticos diferenciais dessa anemia, se entre os leucócitos nós temos células anormais, linfócitos ativados, presença de blastos, se na série megaplaquetária tem agregado de plaquetas, será que não era o caso da gente fazer o hemograma, a contagem de plaqueta num citrato? Então, tem coisas que são simples, que são do dia a dia do laboratório de análises clínicas e que são muito ricas, muito informativas. Além disso, uma boa análise clínica não precisa necessariamente ser primeiro por um hematologista. Vai mostrar se esse paciente tem sinais de uma infecção crônica, de uma doença reumatológica, se tem sinais de uma carência nutricional. Então, todo um cenário que deveria preceder a chegada ao especialista que vai partir, então,
para fazer diagnósticos diferenciais mais específicos. Mas na prática o que a gente tem visto é que esse paciente passa por várias avaliações em pronto-socorro, terapias empíricas com uma reposição de ferro, uma reposição de vitaminas, né? E acaba chegando muito atrasado para o hematologista, que então tem que fazer esse trabalho. E essa chegada no SUS costuma ser atrasada, retardada, porque pela falta de profissionais em muitos centros, acaba-se priorizando os casos que têm diagnósticos oncohematológicos, né? A leucemia, o mieloma, o linfoma, e esse paciente que tem citopenias, mas que não caracteriza uma emergência, acaba ficando muito para trás na fila, né? Mesmo na saúde suplementar, a gente percebe, eu vejo isso no consultório, muitas vezes o paciente chega e a primeira fala dele é assim, nossa, como é difícil encontrar hematologista, né? E eu trabalho num centro onde tem mais de um hematologista, que é uma cidade que tem recursos, um estado que tem recursos. E mesmo assim, muitas vezes o paciente chega e fala, como é difícil arrumar um hematologista. Então, esses são os desafios de maneira geral, tanto no SUS, um pouco menos no convênio, mas também no convênio. E aí, a partir do momento que chega no hematologista, deve-se desencadear toda uma avaliação mais especializada, né, das causas das citopenias. Muito bem, eu agradeço, André, por esses tópicos. Eu acho que é importante que a gente sinta que é complicado chegar até o especialista. Muitas vezes você tem não só a demora do próprio paciente por ter seu trabalho, então o paciente começa com anemia. Na maioria das vezes, se a anemia se instala, né, de uma forma um pouco mais lenta, ele vai tentando meio que se acostumar com aquilo, até procurar assistência médica. A gente costuma dizer que as mulheres procuram assistência médica logo, os homens demoram. Então você acaba tendo esse atraso de diagnóstico e diante de uma doença oncohematológica, a gente já sabe como é que isso vai terminar. Então, é muito importante realmente como chegar nesse paciente. Doutor André, pensando agora no cenário de laboratório, né, eu que vim da formação de laboratório, análises clínicas, laboratório de patologia clínica, pensando nessa interface entre a clínica e o laboratório, como esse paciente discutido aqui, ele chegaria para um laboratório e pensando com a cabeça do clínico, quais seriam os exames mínimos ou necessários ou já explorando uma complexidade maior dos exames deveriam ser solicitados. E eu sei também que o senhor veio de laboratório, como que o analista consegue ler o pedido médico e já fazer essa conexão com a suspeita clínica? Sim. Em primeiro lugar, tem que ter uma conexão entre essas partes, né? O médico clínico e o laboratório tem que estar conversando. Quando o médico informa essa jornada, diz, olha, eu já descartei infecções crônicas, a plaquetopenia é verdadeira, essa anemia não é carencial, ele não tem uma hemoglobinopatia, o laboratório já vai começar a encarar e fazer suas hipóteses, né, de uma maneira mais estruturada. E aí é importante, tanto para o clínico quanto para o laboratório, mas acho que até mais para o clínico, pensar em camadas, né? Falar, qual é a primeira etapa? Então assim, eu já esgotei minhas possibilidades aqui, do ponto de vista clínico e num laboratório de análises clínicas com uma lâmina e um hemograma. Qual a próxima etapa que eu quero? Eu quero uma análise morfológica. Interessa para mim a análise citológica? Interessa muito. E uma análise histopatológica? Não, também interessa muito, porque aqui a gente já está pensando que esse paciente pode ter uma síndrome mielodisplásica, ele pode ter uma mielofibrose, né, ele pode ter uma aplasia medular. Então, assim, a análise, a combinação da morfologia, citologia e histopatologia é muito importante. Depois a gente vai pensar que então eu posso querer ter uma outra camada. Pode ser que ali eu tenha um infiltrado linfocitário, então eu vou querer saber na imunofenotipagem se esse linfócito é clonal ou não, né? Se eu tenho a suspeita de que tem um bloqueio maturativo, a citometria vai me ajudar, né? E em seguida, então eu tenho aqui sinais de displasia, eu quero saber a genética, eu quero provar que essa minha hipótese de uma síndrome mielodisplásica realmente configura uma hematopoese clonal e a citogenética vai me ajudar muito nisso. Então, é importante a gente pensar em camadas que vão sendo desencadeadas à medida que essas hipóteses de diagnóstico vão sendo feitas e elucidadas com os exames que vão se desenvolvendo ali dentro do laboratório. Legal. E só por curiosidade, na prática clínica, esse pedido é feito já de uma maneira única? Ou existe talvez um ping-pong entre solicito um exame, analiso, devolvo para o laboratório e onde o paciente fica nesse
esse universo todo. Eu costumo falar muito sobre isso, né? Que quando o médico, o hematologista, faz uma biópsia de medula óssea, faz um aspirado de medula óssea, muitas vezes ele não sabe, e ele não tem obrigação de saber o que ele vai encontrar. Então, que exame que ele vai solicitar? O laboratório precisa ajudá-lo nisso. Então, é a história das camadas, né? Então, eu fiz a citologia e aquilo que eu achei que era uma síndrome mielodisplásica é uma tricoleucemia. Então, aquele painel de todos os genes moleculares, todos os genes mieloides associados às neoplasias mieloides, aquilo não serve para nada, é uma tricoleucemia. Então, muitas vezes a gente não tem como pedir de antemão o exame. A gente precisa que o laboratório vá interagindo com o clínico para ir determinando quais são os exames necessários. Esse ponto, ele é fundamental. Eu acho que hoje a gente tem um crescimento da medicina diagnóstica nos últimos 10 anos muito importante no Brasil, que seria exatamente o papel, eu costumo dizer, da janelinha do laboratório para dentro, que a gente agrega valor na vida do paciente e do médico clínico lá fora. Porque hoje, com a difusão do conhecimento cada vez maior, e a gente tem aí como exemplo maior, nossa Bíblia, né, a Organização Mundial da Saúde, com as suas milhares de letrinhas e números e códigos, cada vez maior e cada vez com mais sentido. Nessa última classificação a gente viu, eles agregaram ali um sentido. Então, o clínico não tem como saber tudo. Então, parte da medicina diagnóstica de prover esse conhecimento e esse gap que existe de conhecimento, né? Então, essa parte, por exemplo, seu exemplo foi fantástico da tricoleucemia, porque muitas vezes o pedido já vem cheio de... E aí vai fazer. Vai fazer, sair tudo negativo e não vai agregar para a vida da pessoa. Então, se não houver aqui um raciocínio dentro do laboratório que faça isso em etapas e que conduza... É como assim, são testes reflexos. Eu tenho um teste positivo, me reflete todos esses outros, cancela esses outros aqui. Então, isso é um conhecimento nosso aqui. A gente que produz isso, certo? Então vamos brincar um pouco. Fala, André. E essa boa condução dos exames especializados é um ganha-ganha. O paciente se beneficia muito porque ele vai fazer tudo o que é necessário, né? E quem está pagando essa conta se beneficia muito porque não vai fazer nada desnecessário. E hoje a gente sabe o quanto a medicina está ficando cara e a gente começou falando justamente da dificuldade de acesso. Então, para viabilizar acesso, a gente tem que ser mais rápido, a gente tem que ser mais eficiente, a gente tem que gastar só aquilo que realmente é necessário e que vai fazer diferença na vida da pessoa. Então, isso vai ao encontro de toda essa nossa conversa, né? A eficiência na saúde hoje está relacionada com isso, maior eficiência e menor desperdício, e o laboratório tem muito que contribuir para essa equação. Muito bem. Então vamos agora dar uma cara laboratorial para o nosso paciente de 55 anos, que está há 3 anos rodando, que tinha anemia, agora tem leucopenia, plaquetopenia, conseguiu passar com o Dr. André. O Dr. André pensou lá na hora, vou fazer essa investigação. E aí chegou aqui para nós no laboratório um pedido médico com a história do paciente, pedindo, por exemplo, para investigação, né, agora uma pancitopenia, um mielograma, então análise da medula óssea, veio a informação do hemograma, como era o hemograma desse paciente, a medula óssea veio o pedido de imunofenotipagem, mielograma, exame citogenético, então assim, veio um pacote completo. E aí eu vou trazer aqui para vocês que esse exame desse paciente tinha algumas alterações. Então, para um paciente de 55 anos, a gente espera uma medula normocelular para a idade dele, ali em torno de 45% de celularidade. E a celularidade era muito alta. O paciente tinha uma medula hipercelular, uma medula cheia. E aí você pensa, né? Para onde foi parar as células? Porque se não tem no sangue, tipo, tem pancitopenia, como que a medula está cheia? O que aconteceu? Então, houve aqui alguma coisa. Então, a gente chama isso, né, de uma hematopoese ineficaz. E lá na medula óssea isso está refletido. Então você tem as 3 séries hematopoéticas com algum grau de alteração. Então você tem um pouco de deseritropoiese, um pouco de desgranulopoiese, mas o que chamava atenção nesse paciente eram algumas alterações na série megacariocítica, ou seja, nos precursores das plaquetas. A série megacariocítica estava com alguns megacariócitos monolobados. Não era assim muito importante, mas tinha isso aí. A gente olhou lá, viu, põe no laudo, não põe no laudo, será que é? Aí a gente já pensa assim, puxa, e as outras, os nossos amigos das outras portinhas do laboratório, né? Então agora eu vou passar
a bola ali para Bianca Falasco, da citometria de fluxo, que, teoricamente, ela tem ali algumas horas para nos dar algumas informações. Enquanto eu estou contando a medula aqui, ela já está lá vendo a parte dela. Né? Então, no final do meu dia, eu tenho outras coisas para fazer, vou lá bater lá. E aí, Bianca, o que está dando aí? É isso aí, Rodrigo. Então, vamos pensar o seguinte, né? Como que a gente vai trazer essa questão, né, que o André comentou, da eficácia desses exames, né, de eles serem mais rápidos, né, no sentido de trazer essa resposta para esse paciente que já está aí há tempos tentando achar um diagnóstico, né? E, ao mesmo tempo, como nós lá do setor de citometria que estamos recebendo esse pedido de exame, como que a gente vai balancear com as dificuldades que a gente encontra, né? Vamos trazer um pouquinho também dessa discussão das dificuldades que a gente encontra ali no setor de citometria, né? Para realizar esse exame, para processar essa amostra. Então, pensando no pedido, né, primeiramente, e pegando esse caso como um exemplo, né, nós temos aí uma pancitopenia, né? Muitas vezes a gente não tem o pedido direcionado, né? Então, é uma SMD, né? Muitas vezes vem pra gente, pancitopenia a esclarecer, anemia a esclarecer. E aí a gente tem um paciente de 55 anos de idade. O que a gente faz com essas informações, né? Se a gente se basear lá no consenso de Bethesda de 2006, a gente vai ver que com essas suspeitas a gente teria que pesquisar, teria que investigar, né? Diferentes linhagens. Teríamos que investigar os plasmócitos, teríamos que investigar a linhagem mieloide, teríamos que investigar os linfócitos, T, B, ou seja, tudo. Né? Então, e como que a gente vai? A gente vai sair investigando tudo na citometria? Imagina, uma técnica relativamente cara, né? Então, a gente tem que construir também um racional ali dentro do setor em si. E daí, quem acompanhou a gente nas aulas virtuais do módulo prático, né, que a gente teve um módulo virtual também, pôde ver que a gente abordou ali, né, a questão da importância da avaliação morfológica, né, a importância da avaliação morfológica para auxiliar no direcionamento dos painéis imunofenotípicos. E daí, em muitos casos, a gente tem aí o setor de morfologia, né, com essas informações ali do lado, né, mas a gente sabe da heterogeneidade dos serviços no nosso país. Então, em outros casos, a gente não tem a morfologia sendo avaliada ali no mesmo ambiente ou até mesmo no mesmo serviço. E daí a gente tem que contar com a importância, né, da equipe da citometria, às vezes reduzida, né, às vezes com uma grande carga de amostras para processar, de fazer essa avaliação morfológica. Porque justamente nesse caso, como exemplo, o que nós temos aí? Nós temos, o Rodrigo não mencionou que tenha plasmócito nessa lâmina. Então, a gente não precisa estudar os plasmócitos, não precisamos fazer um painel de plasmócitos, certo? Ele também não mencionou uma linfocitose, né? Mas será que é importante estudar esses linfócitos? Nesse contexto, sim. Por quê? Porque nós podemos ter, né, como estudamos uma medula, podemos ter aí uma pequena infiltração, que não foi vista na lâmina. Podemos ter aí pequeno clone também. Então, é importante ver essa relação capa-lambda. É importante ver também a proporção 4:8. E a linhagem mieloide, né? A gente vai ter que aí estudar ela praticamente granulócitos, monócitos e também a linhagem eritróide, tá? Então, nesse contexto, a imunofenotipagem vai ter que fazer essa avaliação bem completa para poder aí trazer informações para esse caso, né? Para poder contribuir, principalmente no que diz respeito à maturação. Então, ver precursor, né? Então, ver se tem aumento de precursor, ver a maturação desses precursores, ver a maturação granulocítica, monocítica e eritróide também. Eu acho que legal. Desculpa. Não, só complementando aqui que a gente está aqui no mundo ideal, né? Tipo, eu vi a medula, a lâmina tá linda, tá lotada de células, ela recebeu uma amostra linda e tudo mais. Nem sempre é assim. Então, muitas vezes a medula tá diluída, a coleta foi difícil, a gente não sabe como que tá o paciente, como é que se a coleta foi uma coleta que houve uma hemodiluição, o paciente teve muita dor, houve um problema para chegar no osso, puxar a medula. Então, às vezes a gente recebe no laboratório, a gente não tem essa ideia do que aconteceu lá na hora da coleta. E aí é fácil dizer, tá diluída, o médico não sabe colher. Né? E acontece, né? Então a gente não sabe. Muitas vezes o que a gente pede? Que o colega que colhe, ele dê essa informação. Coleta difícil, material coagulando rápido.
Porque daí uma que você já não xinga ele, duas que você olha e já vê com outros olhos. Porque uma coisa é eu olhar uma lâmina que está pobre e pensar que ela pode estar hiposselular, claro que a gente tem outras formas de avaliar isso, e outra coisa, um material diluído. O material diluído com sangue periférico, eu estou fenotipando o sangue periférico. Eu estou olhando células do sangue. Vai ter um monte de linfócito, e não é por isso que é infiltração de linfócito. Então, eu acho que a coleta também é super importante. O pré-analítico, como que isso... Hoje a gente sabe que as amostras viajam pelo Brasil. Então, você ter o acondicionamento correto, a identificação da lâmina. Muitas vezes a gente recebe lâmina sem identificação. Às vezes vem as células dentro de um saquinho com a identificação no saquinho. Mas e se o saquinho abrir? As lâminas não têm identificação. Então, existe, claro, muito que a gente ainda contribuir com os serviços de forma que você tenha tudo padronizado e que facilite a vida de todo mundo, porque no final, aí eu vou fazer às vezes aqui do paciente. Enquanto a gente está aqui discutindo, Sim. tem a vida lá esperando. Eu recebo lá o papelzinho lá, eu sou da época do papelzinho, então eu sei que vocês recebem senha no celular, mas eu sou da época do papelzinho que sai assim, exame vai estar pronto 2 de fevereiro. É lógico que desde o dia 1º de janeiro eu estou entrando toda vez para ver se saiu. E a gente do laboratório, na rotina, é mais um exame, tem uma pilha assim. Mas ali, cada exame daquele é uma pessoa que está esperando. No nosso caso aqui, vamos dar um nome para ele. Seu José, de 55 anos, ele está esperando. E o seu José tem esposa, ele tem mãe, tem pai, tem filho, tem neto. E está todo mundo preocupado com a saúde dele. Porque ele foi lá com o Dr. André, que é uma especialidade, uma sumidade, puxa vida, deve ser muito grave, né? Para ir num médico importante, tem que ser grave. Então, tá todo mundo esperando. Então, às vezes, é também mais difícil. E aí, puxando para nossa sardinha, né? Às vezes demora o resultado justamente por essas dificuldades. Sim. Né? A gente tem que conversar, fala que o melhor amigo da medicina diagnóstica é o telefone. Não é o telefone para pedir ajuda, não. É o telefone para ligar pro médico, para discutir o caso. Então, ligado ao Dr. André, o senhor que colheu a medula? Não, foi o meu colega aqui. Então, posso falar com ele? Porque eu tô vendo umas coisas aqui estranhas e tal. Né? Então, era só para complementar que não é, né? A gente não consegue, às vezes, ter... Muito importante isso, Rodrigo, porque, realmente, nessa linha de raciocínio que a gente está seguindo, inclusive, se a gente pensar numa amostra... A amostra diluída é o nosso grande problema, né? Porque a gente não consegue avaliar nada disso que a gente acabou de comentar. Então, não consigo ver curva de maturação, não consigo... por exemplo, a porcentagem de precursor pode estar subestimada, porque eu estou vendo ali uma contaminação com sangue periférico. Então, prejudica totalmente essa análise. E daí, como a gente vai liberar esse laudo, né? A gente não tem a propriedade para contribuir nesse caso. Então, para a gente ver que a cada passo, né, que é realizado nesse processo, até chegar ao lado final, ao diagnóstico, e o Dr. André poder tratar o paciente, a gente tem aí muitas variáveis que precisam ter muita atenção para que isso possa contribuir de forma eficaz e a gente chegue realmente num resultado. Senão eu vou enviar para o André o seguinte, a amostra é hemodiluída, não consigo contribuir. Eu acho que teve 2 pontos muito importantes que foram tocados aqui. Um deles é a história de que esse tubo não é uma amostra. Isso aqui é o seu José. Nós vamos tratar essa amostra aqui como uma amostra que vai fazer diferença na vida do seu José. Isso é um ponto que eu acho que é essencial e que a gente fala todos os dias no laboratório. E o outro ponto é justamente que cada técnica não vai resolver sozinha o problema. Então, num caso como esse, muitas vezes a gente já fez isso, em que a gente tem a informação clínica, então um paciente com uma pancitopenia arrastada, que já se descartaram outras causas, que a punção foi difícil, a medula veio hemodiluída, e eu estou vendo 8% de blasto e o resto eu estou vendo igual sangue. Opa, peraí. Eu ligo na hora para o médico e falo assim, dá uma olhada no histopatológico, pede para fazer logo um imunohistoquímico para o CD34, que esse cara tem uma leucemia aguda. Porque esses poucos 8% que vieram aqui, provavelmente é um pouco que você conseguiu aspirar de medula e o resto que veio é sangue. Então, mas a gente só consegue isso quando a gente tem a informação do médico, a gente olha o mielograma, a gente olha a imunofenotipagem e faz um raciocínio integrado de tudo isso. Muito bom. E Bianca, eu gostei das suas palavras de citometria, porque eu acho que na mesa todo mundo... Nós somos apaixonados por citometria, né? E você coloca uma característica interessante, o quanta informação nós temos com esse teste. O mielograma tem suas informações super valiosas, mas puxando aqui também para o lado da imunofenotipagem, a gente tem muita informação, né? A gente está navegando em altas profundezas. E eu trago uma pergunta polêmica, já que tem o resultado do mielograma, você coloca alguns resultados da imunofenotipagem, na verdade 2 perguntas.
quais são as informações da imunofenotipagem que você mais valoriza para esse diagnóstico possível de mielodisplasia, e se com a medula óssea, mielograma e imunofenotipagem já poderia concluir o caso. Eu sei que é polêmica essa pergunta, mas justamente para a gente fazer um gancho para colocar também a Daniela na discussão. Tá joia. Bom, Rodolfo, a gente falar de diagnóstico, né, de investigação, vamos dizer assim, de neoplasia mielodisplásica, agora a nova nomenclatura, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a última atualização, a gente não pode deixar de falar sobre o score de Ogata, o famoso score de Ogata. Quem da área da citometria vai se identificar rapidamente, né? Então, o score de Ogata aí vai propiciar a gente identificar alguns parâmetros que vão corroborar com com esse diagnóstico. Será que a gente vai dar o diagnóstico? Peraí, já vou falar sobre isso. Bom, o que o score de Ogata vai mostrar, né? Então, existem alguns parâmetros, né, que ele mostra, que é aumento de precursor mieloide, que é a redução de precursor linfóide B CD34, que é ali uma redução na granularidade dos granulócitos, né? E também aí uma alteração na intensidade de expressão do 45 do mieloblasto, tá? E foram esses parâmetros, né, que o grupo, quando estudou, trouxe esse coorte, aí eles verificaram que, na verdade, esses parâmetros auxiliavam aí nessa suspeita, né, de neoplasia mielodisplásica. Além disso, o que mais que a gente consegue ver, né? Eu comentei bastante sobre a importância de avaliar a curva de maturação, né? Então, nesse caso, né, vamos pegar o caso, né? Esse caso que a gente está comentando, a gente encontrou em torno de 8% de precursores mieloides. A gente encontrou aí uma redução dos precursores linfóides B, CD34 positivos, e também uma hipogranularidade. Além disso, a gente viu alterações na curva de maturação granulocítica, aí que a gente avalia com CD13, 11B16, né? Para quem famoso tem a proximidade. A gente viu também alterações na curva, podemos ver, né, alterações na curva de maturação monocítica, e também podemos ver alterações na curva eritroide. Tá? E além das expressões aberrantes, né? A gente vê muita expressão aberrante CD7 no precursor mieloide, CD56 também pode aparecer, tá? Então, são esses os grandes achados que vão, né? Não todos eles juntos, é claro, né? Mas alguns deles, ou, né, uma boa parte, vão corroborar aí para nós aí agora. Não vamos dar o diagnóstico, né? A gente... Não vai sair em 4 horas. Não vamos dar. A gente vai, na verdade, dizer que esses achados são compatíveis, né? Então, voltando aí ao caso, né, como eu ilustrei, nós achamos 3 alterações que estão dentro dos parâmetros definidos por Ogata. Então, para 3 alterações, para pontuação de 3, já é sugestivo, né, de neoplasia mielodisplásica. Então, a gente pode, sim, liberar ali no nosso laudo que essas alterações encontradas, vamos descrevê-las, e que são sugestivas de neoplasia mielodisplásica. Mas aí a gente vai precisar, né, que seja feita uma correlação. Daí alguns laboratórios já conseguem liberar também junto, fazer ali a correlação no próprio laudo com o mielograma, quando tem essa possibilidade. A gente já conversou aqui que não é sempre, né? Mas a gente vai precisar da citogenética e do molecular, tá? Aí, Dani, chegou a sua vez. Então, a gente vai precisar, principalmente depois da atualização, agora a última atualização da Organização Mundial da Saúde, a gente viu que a citogenética e o molecular estão tendo cada vez mais peso, né, nesse sentido, e a gente vai entender por quê, né? Vamos entender por quê. Dani, tô com uma pergunta aqui pro Dr. André, vou só fazer ela antes, tá? Eu fiquei curioso nessa questão do Ogata, nessas informações que a gente tenta colocar no laudo de citometria, um parâmetro numérico ou por vezes descritivo, né? A gente tenta transformar no Ogata numa descrição. Como que o médico recebe essa informação? Ele consegue, assim, no seu caso sim, que a sua formação é hematologista, mas como que essa informação chega para o médico em forma de laudo? Quais cuidados que o laboratório teria que tomar? Pensando nessa complexidade toda que nós estamos discutindo. O laboratório tem que ter o cuidado de transformar aquela informação em uma linguagem que o médico entenda. Então não adianta nós falarmos assim, eu adquiri 500 mil eventos. O médico conhece célula, o citometrista fala evento. Sim. Né? E aí eu tive o famoso citome 3, né? Eu tive o score de Ogata 3.
Tá, que isso, né? Que isso? Talvez o Matutos até que lembre, né? Mas Exato, o Gata, não. né? Então, assim, olha, eu identifiquei aqui em 500 mil células, não, para síndrome quase que a gente não usa esse tanto de evento, mas em tantas células que nós avaliamos, nós encontramos uma desproporção entre a quantidade de precursores mieloides e linfóides B. Né? A gente percebe uma complexidade interna reduzida dos granulomas. Opa, peraí, isso não é linguagem para o médico. Né? A gente percebe aqui que essa complexidade interna diluída pode corresponder a uma hipogranulação. Isso o médico sabe que é. Então a gente tem que ter o cuidado de mudar a linguagem para algo que seja do dia a dia do médico clínico, hematologista. Eu costumo dizer, quando a gente está dando aula, né, com princípios da citometria de fluxo, que a gente fala que a gente transforma o sinal luminoso no sinal digital. E aí o nosso laudo ele tem que pegar o sinal digital e transformar em informação clínica para o médico. Perfeito. Perfeito. Isso aí. Senão fica só o sinal digital. E a cereja do bolo agora, Dani? Citogenética. Então, a citogenética vai fechar. A gente faz... A citogenética então, na verdade, é uma análise de todos os cromossomos, né? Um conjunto dos 46 cromossomos. E quando a gente recebe uma avaliação dessa, com 8% de blastos, a gente, no cariótipo, a gente tem uma ênfase em alguns cromossomos em particular. Seria a deleção do cromossomo 5, a deleção do cromossomo 7 e a trissomia 8. São os cromossomos que a gente vai ter maior ênfase ali na... Você vai focar mais neles. Nesse cenário que do seu Isso, José. e a gente pode, isso na citogenética clássica. Na citogenética molecular, se a gente quiser um estado ainda mais rápido, o paciente não estiver progredindo ou não estiver bem, a gente ainda pode ir para a citogenética molecular, procurar algumas alterações crípticas ou até mesmo deleções que a gente não consegue visualizar, né, na sensibilidade do cariótipo com a citogenética molecular, que sai um estado muito mais rápido. Mas a gente tem a gente consegue visualizar todo aquele DNA em formato de cromossomos lindos. Você é apaixonada, né? É muito bonito essa genética, não tem como gostar. Em uma imagem, a gente consegue já. Então, por exemplo, para a gente detecção de clonalidade, por exemplo, da deleção do cromossomo 5, basta 2 imagens, né? Mas para a gente, duas imagens com a deleção 5, então a gente determina que aquele paciente tem uma clonalidade para a deleção 5. Agora, por exemplo, se tiver perdido um cromossomo, a gente precisa de pelo menos 3 imagens com aquela mesma perda. E aquilo que você falou, doutor André, foi bem interessante. O mundo da citogenética é todo escrito de uma forma que só o citogeneticista entende. Aquela nomenclatura linda e maravilhosa que a nossa Bíblia... Quando o médico lê Nuke, ele já pega o telefone e liga. O grande desafio é interpretar aquilo para que... interpretar, né, a primeira imagem, a gente interpreta a imagem, tem toda uma regra, né, de clonalidade, interpreta a imagem, coloca a nomenclatura do citogenética e depois a gente tem que interpretar para que a pessoa que esteja lendo aquilo consiga entender o que a gente está dizendo. Então, por exemplo, nesse caso a gente teria uma deleção do cromossomo 5, que aí corrobora com a morfologia, corrobora com a citometria e com os dados clínicos, né? E Dani, eu tenho uma pergunta também. A gente trabalha com o paciente, o seu José está esperando, mais uma vez. Eu não consegui fechar na hora que eu li a lâmina, tive uma suspeita. A Bianca, depois de umas horas, também corroborou com a suspeita. A gente jogou a bola para você. E, em média, né, num laboratório de citogenética, o exame de citogenética clássica, ele fica pronto mais ou menos em quanto tempo, se nada... No mundo ideal, se nada errado, se a metáfase crescer... Na verdade, se nós recebermos, por exemplo, a hipótese diagnóstica correta, que foi o que vocês falaram no início. Uhum. Então, a hipótese diagnóstica correta que não é uma tricoleucemia, é uma anemia. A gente vai colocar um cultivo celular, então essas células precisam ter uma quantidade de células nucleadas para ter sucesso nessa metodologia. Então, a gente vai colocar em cultivo celular, vai ficar lá mínimo 24 horas. Posteriormente, a gente tem todo um processo que a gente precisa extrair, né, os cromossomos de dentro do núcleo, né, de dentro do citoplasma, fazer um bandamento e, então, pingar uma lâmina e aí sim para o analista fazer a análise dessas 20 imagens. Hoje a gente tem
Alguns laboratórios têm inteligência artificial que ajuda em tudo isso, tem uma parte de automação, mas nem todo mundo tem toda essa tecnologia. Com toda essa tecnologia, um cariótipo consegue ser liberado em 5 dias. Uau. E uma citogenética molecular em 3 dias. Isso a gente falando no mundo ideal. Né? No SUS, isso demora mais de 1 mês. Então, o Dr. André vai demorar para ter aí, para fechar, corroborar aí o diagnóstico dele, e aí como que vai ser? E o seu José vai bater lá na porta do Dr. André. Isso aí. E, Daniela, você falou uma coisa interessante, né? Que pouca gente se atenta para isso. O começo do processo na citogenética depende de saber com que doença você está lidando. Exato. E muitas vezes, quando o caso chega no laboratório de citogenética, ele vem com o pedido médico que ainda não sabia do que se trata. Então, lá na Flow Diagnósticos, a gente prioriza muito a interação entre os laboratórios, entre os grupos, a citogenética, a biologia molecular, a genômica e a citometria de fluxo, porque muitas vezes o caso entra como uma síndrome mielosplásica, daí a pouco o pessoal da citometria já sabe que é uma tricoleucemia. Isso. Então ele tem que informar para o citogeneticista para que ele use o protocolo correto na cultura celular. Então essa interação ela é essencial. A gente sempre olha os exames que já foram liberados. Então quando sai após as 24 horas de cultivo, a gente vai lá e olha a citometria. Olha, realmente se manteve, é uma anemia. Ah, não, é um linfoma. Então a gente vai lá e muda o cultivo celular, que aí fica um tempo ainda maior. E aí a gente precisa estimular, como é uma célula madura, a gente precisa estimular, usar mitógenos para estimular com que essa célula madura se prolifere, para a gente conseguir ter a célula em metáfase, né? Que a gente vai trabalhar as células em metáfase. Se for intérfase, a gente consegue ir para a citogenética molecular. Se for metáfase, a gente consegue fazer análise da citogenética clássica. Eu tenho uma outra pergunta, que isso sempre aparece, essa questão. Para a citogenética clássica, a amostra também é fundamental, né? Então eu queria que você comentasse só um pouquinho de dificuldades que possam ocorrer com isso. Mas o seu José tem 8% de blastos. É isso? 8, né? 8. A gente está trabalhando com 8% de blastos. Essa quantidade de blastos, ela é claramente suficiente? Quais seriam as dificuldades de ter a célula doente para que eu possa extrair a informação correta daquela célula e não da célula, vamos dizer, normal da amostra? Porque muitas vezes a gente trabalha com isso, né? Tem 5%. Às vezes o médico me liga e fala: você soltou uma doença residual mensurável de 0,8%. Dá para fazer molecular desse? Dá para fazer citogenética? Então, é uma pergunta que o clínico tem. Sim. Então, eu queria que você só comentasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, por exemplo, um 8% de blasto, a gente tem um pouco mais... Tem blasto, a gente vai... Dependendo da quantidade de células nucleadas. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma contagem dessa amostra e, dependendo da quantidade de células nucleadas, a gente vai pôr a quantidade certa de amostra de medula óssea nesse meio de cultura. Então, às vezes, a amostra hiposcelular, eu vou ter muito menos células. Então, vai ser realmente um exame muito mais trabalhoso. Então, às vezes, eu não vou ter 20 metáfases como é solicitado nas normas. Talvez eu tenha menos metáfases. Mas o citogeneticista nunca pode desistir de encontrar a metáfase. Esse é o nosso trabalho. Então, por exemplo, se eu não conseguir em dois cultivos que eu coloquei, eu vou tentar o terceiro, até esgotar o material máximo, até esgotar todo o material que eu tinha para conseguir as lâminas. Agora, por exemplo, num laboratório público, isso tudo requer muito tempo. As pessoas vão ter o mesmo trabalho, esse mesmo carinho de cessar tudo que tinha de material, usar todas as lâminas que tinham. Então, é importante a gente saber quanto que a gente tem de célula ali. E é importante a gente avisar o médico também: olha, realmente essa amostra que chegou aqui não tinha célula nucleada, realmente eu não vou conseguir liberar o cariótipo, não entrou em divisão celular, era muito blasto. E aí, de repente, uma nova coleta. Mas a comunicação é tudo, né? É tudo, 8%... E muitas vezes este caso que você não consegue metáfase demora mais tempo para dar o laudo do que aquele que você consegue rápido. Sim. E o clínico fala: você demorou isso tudo para me dizer que você não funcionou. Que não funcionou. Claro, você tentou várias vezes até esgotar toda a amostra, então isso demora tempo, né? Você repetiu a etapa muitas vezes. E se a gente não conseguiu em metáfase, a gente vai fazer a citogenética molecular. Então a gente vai ter o resultado de alguma forma. Então, às vezes... Na mesma amostra. Na mesma amostra. Você não precisa mandar uma nova amostra. Esse mesmo material, eu vou usar esse material e vou fazer nas intérfases.
Se a célula não entrou em divisão, não tinha um blastos o suficiente, essa mesma amostra eu vou usar para pesquisar aquelas alterações mais comuns e fazer a citogenética molecular. Legal, Dani. Você contando essa história, eu voltei ao passado, né? Para quem não sabe, eu e a Dani, a gente trabalhou junto há uns 10 anos atrás, talvez, né, Dani? E era comum essa interação, a gente trocava muita figurinha entre a citometria e a citogenética nesses casos que a hipótese talvez não estava tão quente, né? Sim. E Dani, nesse ponto também que você comenta dos desafios, eu estou entendendo, no começo que eu passei a palavra para você, eu falei, a cereja do bolo. Então, assim, a gente está colocando a expectativa na citogenética e por mais que você continue investigando, é comum não chegar a um desfecho, porque eu me recordo, você me corrija se eu estiver falando errado, que em muitos casos a citogenética ela tem que participar do diagnóstico de mielodisplasia, mas por vezes ela acaba não ajudando, que aí eu acho que entra a citometria, entra a morfologia, dando esse outro peso. É comum isso? É muito comum a gente ter um cariótipo normal. Ou a gente tem um cariótipo normal e a gente fez a citogenética molecular, nenhuma alteração encontrada. Então, a citogenética não pode ajudar o clínico a resolver aí o diagnóstico. Isso não exclui. Não. O grande desafio na síndrome mielodisplásica é provar que existe uma hematopoiese clonal. E por isso a genética tem ganhado tanto peso, inclusive na nova classificação da OMS, porque a forma mais segura de se provar essa hematopoiese clonal é tendo um clone comprovado na citogenética. Né? Mas nós podemos usar outros artifícios para chegar a essa conclusão. Então, se nós temos 8% de blastos com um hiato maturativo numa medula hipercelular, mostrando que existe ali uma hematopoiese ineficaz, com citopenia periférica, descartadas outras causas, a gente tem ali todos os indícios para dizer, olha, isso aqui nós temos uma hematopoiese clonal. Mas se eu tenho a deleção no 5 em mais de 3 células, bom, eu comprovei que existe uma hematopoiese clonal, que é a condição para se fazer o diagnóstico da síndrome mielodisplásica. E nesse caso que nós estamos discutindo aqui, nós tivemos todos esses critérios, então ficou confirmado que há uma hematopoiese clonal e que há uma síndrome mielodisplásica. É o famoso ter o bicho na mão. Ter o bicho na mão. Sim. E se eu sou o Sr. José, na minha consulta eu ia te perguntar qual é o meu prognóstico? Para onde eu vou agora, né? Eu vou ficar bom, doutor? Então, a genética, além de ajudar a fechar o diagnóstico, ela ajuda a entender também o prognóstico. Então, nós temos que combinar as manifestações que essa doença está causando. Então, quanto mais citopenias eu percebo que é uma doença pior, quanto mais blastos eu percebo que é uma doença pior, e algumas alterações citogenéticas estão relacionadas com pior prognóstico ou melhor prognóstico. Este paciente, apesar dos 8% de blastos, se as citopenias não forem muito acentuadas, ele pode classificar ali com um IPSS revisado em torno de intermediário 1, né? Baixo risco ele não vai ser por causa dos blastos, mas intermediário 1 ele pode ser conduzido como um paciente de risco de transformação baixo. Ele poderia, por exemplo, com uma deleção no cromossomo 5, ele pode usar lenalidomida. Ele poderia, se ele tivesse, se a citopenia mais importante dele for a anemia, então ele pode usar a lenalidomida, ou ele pode ser que ele seja assintomático e ele fique só em observação. Né? Mas a gente queria trazer um pouco mais de tempero para essa discussão e dizer que o Sr. José então ficou um tempo em observação, porque as citopenias eram leves, ele foi classificado como um intermediário 1, ele não tinha indicação de tratar naquele momento, mas um tempo depois, uns poucos anos depois, o Sr. José chegou no pronto-socorro, passando mal, a emergência fizeram um hemograma e ele tinha 15% de blastos no sangue periférico. E aí o que eu queria levantar de discussão é que nós temos que reavaliar tudo de novo, tem que fazer outra medula, tem que fazer a citogenética novamente, vale a pena fazer a citometria de fluxo? Está evoluindo o paciente. Está evoluindo? Está evoluindo. Agora é o sangue periférico que tem 15%. O sangue periférico lá na emergência tinha 15%. Isso, então. Isso é muito interessante porque o hemograma da emergência, muitas vezes, ele é um hemograma onde você tem a necessidade de soltar o resultado em menos de 2 horas, o paciente está na emergência. E então, algumas etapas do controle de qualidade do hemograma, elas não são puladas, mas elas são priorizadas para ter aquela rapidez do resultado. Então, muitas vezes, o resultado sai com a contagem automatizada e uma observação da lâmina que vai ser revisada, às vezes, no outro dia. Muitos serviços têm o médico hematologista que vai revisar a lâmina. Então, naquele momento, por exemplo, no pronto-socorro, o Sr. José pode ter saído com esse hemograma porque o colega que estava lá leu, viu 15% de blastos, mas sempre teve a pressão. Então,
no outro dia, ou na hora que aí a família liga pro Dr. André, né? Fala, eu tô saindo do pronto-socorro, tô indo pro seu consultório. E o André descendo pra praia com a família. Oh, meu Deus, vou ter que voltar lá para ver o seu José. Eu vejo duas situações, dois caminhos importantes aí. Né? Um é que realmente o seu José pode ter progredido e agora ele transformou numa leucemia aguda, pode ser que a medula esteja cheia de blasto. E a outra possibilidade é que ele foi no pronto-socorro porque ele está com uma infecção e a gente lembrando que ele tinha uma medula cheia de célula, que ele já tinha um pouco a mais de blasto, pode ser que ele tenha feito uma reação um pouco desproporcional, aquela leucocitose com desvio esquerdo um pouco mais desproporcional que a gente vê nos pacientes com síndrome mielodysplásica, ou pode ser que o colega do laboratório, sem muita experiência, esteja vendo ali alguns mielócitos um pouco displásicos, com uma sincronia de maturação um pouco mais acentuada. Os linfócitos atípicos. E está achando que aquilo é blasto. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa situação. Mas aí então eu, como eleito aqui o clínico do seu José, né, eu esperei uma semana, vi que ele não tinha infecção nenhuma, ele estava bem. Eu falei, isso aqui deve ser progressão. Então eu fiz os exames de novo e aí eu mandei para a Bianca analisar. Aí eu tava de férias e o mielograma ficou já para ser feito pelo pessoal da citometria, então eu vou pular aqui. O mielograma pelo pessoal da citometria. Não vamos. Não, com certeza, nesse caso a gente tem que reavaliar, né, a medula, aí que é o nosso material de escolha, né, nesse caso, principalmente para ver como que foi, né, esse caminho, né, qual foi esse caminho desde o nosso último exame. Então, essa progressão, né, esse aumento de blastos, ele está reproduzido ali, como ele está reproduzido na medula, no sentido de tanto de porcentagem quanto de caracterização fenotípica mesmo, né? Qual que é a caracterização fenotípica desse blasto? Pode ser que lá na medula a gente tenha mais de 20%. E aí a gente já vai classificar como uma leucemia aguda, né? Então a gente tem que sim reavaliar pela imunofenotipagem, principalmente nesse sentido, né, pensando nas células aí imaturas, e também ver a questão. Se mantiver, né, vamos supor que mantenha-se na medula os 15%, ainda a gente não consegue classificar como leucemia, a não ser que a gente tenha aí uma alteração, a gente vai falar daqui a pouquinho, quer dizer, a Dani vai falar. E a gente pode continuar aí com o diagnóstico, né, da SMD e avaliar como que está essa alteração de curvas, né, em todas as linhagens, como a gente já comentou. Tá, então sim, a gente vai precisar, e o mielograma a gente não vai fazer, mas a gente vai avaliar morfologicamente para poder ter ali elementos mais para complementar aí os painéis e tudo mais. E eu pedi cariótipo também. Antes da Dani falar do cariótipo, eu queria só lembrar que uma coisa muito prática e interessante, assim, o seu José tem um vínculo médico-paciente com o Dr. André. Então, na maioria das vezes, ele vai ter o conjunto de exames, o conjunto da propedêutica diagnóstica todo feito no mesmo laboratório, com o mesmo médico. Isso é muito importante, não que você não possa mudar e tal. Mas por quê? Porque aí você tem um histórico. Então, por exemplo, a Bianca, ao receber, vai dizer, nossa, o seu José, olha, no ano tal ele tinha 8%. Agora ele tem 15%. E a gente vai raciocinando, porque eu falo, né, mais uma vez, tem muito raciocínio do lado de cada janelinha ali do laboratório. A gente está sempre pensando. Então, você consegue rastrear. Quando isso não é possível, não, o seu José mudou de cidade, o laboratório era outro. É muito importante que no pedido médico tenha essa informação. Fez imunofenotipagem prévia, fez mielograma prévio, era esse, ou envia o laudo, porque essa informação ajuda muito dentro do laboratório. Né? Então, acho que isso é muito importante para que a gente tenha esse raciocínio global. Mas daí... Tá alguém esperando falar aqui. Então, com 21%, aquela pergunta que você fez sobre a dificuldade em ter em sucesso do cariótipo, a gente não vai ter mais. Tem 21% de blasto, as células vão se proliferar lindamente ali com RPMI e, na verdade, quando a gente já sabia do histórico do paciente, então a gente foi lá procurar também é importante, né? A gente achou a deleção 5 em algumas metáforas, mais de 3, e além disso a gente encontrou a monossomia do cromossomo 7. A gente perdeu o cromossomo 7. Então, aquele que precisava de 3. Na verdade ele manteve a deleção 5 e agora ele, além da deleção 5, ele perdeu o cromossomo 7. Então aí a gente vai perguntar para o doutor. Isso. Então pode ser que essa deleção do 7 já existia e ela não pôde ser identificada, porque nós tínhamos um material menos rico na célula doente, ou pode ser que houve uma evolução clonal. Então essa evolução clonal, inclusive, pode ter sido a justificativa para a piora da doença, a evolução para um aumento de blasto.
a transformação para a leucemia aguda. E agora a gente tem um cenário clínico muito diferente. Então, a boa caracterização laboratorial dessa doença, combinada com a boa análise clínica, vai mudar completamente a vida do seu José. Agora ele é um paciente que precisa ser tratado, que precisa entrar em remissão dessa doença e, de preferência, precisa ser submetido a um transplante de medula óssea. Então, né, num caso que, bem conduzido e bem diagnosticado e acompanhado no laboratório, a gente vai fazer a coisa certa no momento certo. Nem havia necessidade de fazer um transplante lá no diagnóstico, porque existia uma boa chance de ele ter uma sobrevida sem doença longa e sem tratamento. Mas agora, bem caracterizado, esse paciente precisa ser tratado e, se for possível, ele ainda deve ser jovem nessa altura do campeonato, né, ele pode ser submetido a um transplante de medula óssea com intenção curativa. E a parte molecular? A parte molecular, na verdade, é interessante a gente fazer uma solicitação do painel, né, NGS, mas nem todo mundo tem acesso, né, às mutações. Na verdade, inclusive, é uma pergunta que está no chat. Nem todo mundo tem acesso aos painéis, mas... novo, né, do NGS nessas mas a gente tem todas as mutações que também fazem parte, né, das alterações genéticas, né, que corroboram com as alterações genéticas. Tem as alterações genéticas e as mutações, que elas corroboram. Então, por exemplo, o cariótipo normal, ele apresenta uma mutação específica de um gene. Então, tudo corrobora junto. Tudo corrobora. Então, por exemplo, na progressão, ele vai apresentar outras mutações, como, por exemplo, o FLT3, ele poderia apresentar uma nova mutação. Então, quando ele fosse fazer novamente toda a bateria de exames, ele deve fazer a bateria de mutações também. Isso, nesse cenário, é importante, né, André? Sim. Você ter, né, algumas, pelo menos, alterações que a gente já tem, né, alguma, vamos dizer, arma para usar, né? O painel dos genes mieloides, ele amplia muito a possibilidade de nós encontrarmos o clone, a alteração clonal, que vai caracterizar a doença e ajuda a definir prognóstico, né? Então a gente sabe que um paciente com rearranjos do TP53, ele tem um prognóstico pior. Se é um paciente que vai ser acompanhado, talvez eu não caracterizaria ele como prognóstico bom ou intermediário 1 se ele tivesse o TP53 mutado lá no diagnóstico. Ele já tinha 8% de blasto, não tinha muita citopenia, mas já tinha o TP53. Então, é um paciente que eu ia encarar de uma forma diferente. Então, o painel, ele tem muita utilidade, ele tanto para fechar diagnóstico, quanto para caracterizar prognóstico e ajudar o médico na condução. E ele entra nesse conceito de teste reflexo? Ou, novamente, o NGS ele poderia ser um exame de primeira escolha? O ideal seria na camada, como a gente comentou. Pensando talvez pela questão da assertividade, do custo, pensando em sistema público. Eu acho que ele deve entrar como um teste reflexo, pensando nas camadas, porque é um teste de alta complexidade, um teste de alto custo, e ele tem que ser aplicado só para quem realmente precisa. Então, a partir de toda essa análise, em que nós chegamos à conclusão de que ele tem o diagnóstico de neoplasia mielosplásica ou uma alta probabilidade de ter neoplasia mielosplásica, ele seria, sim, indicado. Mas pode ser que depois de toda essa análise, nós não estejamos tão seguros assim. Pode ser que essa anemia pode ser uma anemia da doença crônica, essa leucopenia não é tão acentuada, a plaquetopenia melhorou depois que eu tirei hidroclorotiazida e eu deixei de fazer um exame desnecessário. Então, sim, eu considero que ele deve ser sempre considerado, mas a partir do momento em que nós temos segurança de que ele vai trazer benefício. Perfeito. Eu acho que essa discussão está incrível. Eu queria fazer uma provocação, pensando aqui no seu José como, vamos dizer, meu parente. Então, é meu tio, meu avô, meu avô não, 55 anos, meu irmão, né? Eu consigo ter esse acesso dessa medicina diagnóstica excelente que a gente discutiu aqui no serviço público de saúde, ou na saúde suplementar. Porque, veja, o paciente, ele é totalmente refém da situação. Então, o quanto que ele tem que lutar, correr atrás, o quanto que esse conhecimento precisa chegar também no nível de quem sofre isso todo dia. Eu queria ouvir de vocês, assim, porque, por exemplo, a gente fala citometria de fluxo, mas às vezes você vai conversar com os colegas, colega clínico, e o colega não sabe. A parte de citogenética, então, é um mundo muito distante.
Então, acho que o André, que tem essa vivência clínica, né, o tempo inteiro, André, tenta trazer aqui pra gente assim, uma lembrança sua aí de alguma coisa disso que... Eu acho que o médico tem que levantar essa bandeira. O médico hematologista tem que ser o defensor do acesso ao laboratório de qualidade, a testes de qualidade. É muito difícil para o paciente ter o entendimento de tudo isso que nós estamos conversando, né? Mas, inclusive, os médicos hematologistas hoje, eles precisam, muitas vezes, estar sendo postos em contato, novamente, com as técnicas, com os exames, o modo de interpretação, porque alguém que fez residência há 10 anos atrás não teve nenhum contato com o painel mieloide NGS. Né? Alguém que fez residência há 20 anos atrás talvez não tenha tido nenhum contato com o PCR em tempo real. Então, o médico precisa ser colocado, e nós temos papel nisso, nessa educação médica, para que ele seja o defensor ali na ponta da importância. Né? Acabar com aquela história de se eu tenho imunofenotipagem cariótipo, eu já estou tranquilo. O resto, se der para fazer, tá bom. Não. Tem pacientes em que o painel mieloide vai ser essencial, nós vamos ter que brigar por isso. Tem paciente em que um FISH, determinado FISH, vai ser essencial e nós temos que brigar por isso. Agora, tem paciente que não precisa nada disso, nós não temos que gastar com isso. Então, eu acho que o médico tem que estar em contato com o assunto e nós podemos treinar melhor esses médicos, né? Gerar informação relevante, objetiva, de fácil entendimento para o médico, para que eles nos ajudem nesse processo. E é o que estamos fazendo aqui, afinal, isso aqui é o podcast da Escola de Citometria. Mas a gente já pode até mudar para a Escola do Diagnóstico Integrado. Né? Porque a gente está integrando as técnicas aqui. Justamente. Então, isso era o que... acho que o sumário da nossa discussão é assim, nós somos os guardiões da saúde do paciente, em todos os níveis. O nosso trabalho, ele é um trabalho que agrega valor à vida. Então, eu não canso de dizer isso o tempo inteiro, nas nossas aulas, a gente fala, não é uma coisa mecânica. Por mais que a gente faça gate, faça laudo, pingue lâmina, bande cromossomo, tudo isso, ele tem um final. É alguém na frente de uma tela, ou do computador, ou do telefone, ou na fila do laboratório. Porque, né, tem gente que vai buscar, meu pai, ele ia buscar. Não, mas tem na internet. Ele ia buscar o resultado. E ficava danado se o laboratório falou, não, mas tem na internet, eu quero o papel. Então, tem sempre essa pessoa lá, ansiosa, aguardando esse resultado, que é do nosso trabalho. E o quanto mais a gente conversar, integrar, é o que vai agregar a rapidez, a qualidade. Eu sempre lembro, trabalhei num lugar que a gente recebia na citometria o linfonodo. Ao mesmo tempo, aquele pedaço do linfonodo ia para a anatomia patológica. Como a citometria, em 4 horas, tinha ali um resultado, então dava um linfoma clonal, eu pegava o telefone, ligava lá, na patologia, que era tipo 3 janelinhas para lá, e dizia, aqui tá dando um linfoma B. Ela dizia, que bom que você me falou isso, porque o meu ainda está na macroscopia, ainda estava cortando. Então ela já ia poupar tempo, poupar recurso, já ia colocar o painel focado para doença linfoproliferativa crônica B e ia poupar o recurso de todo mundo. Então, essa integração, ela é fundamental. Essa conversa que o médico clínico, o morfologista, o citometrista, a citogenética, o NGS, todo mundo. É o que, acho que no final, leva a saúde do Brasil para frente. A gente tem que disseminar isso, a gente tem que fazer com que isso seja a nossa voz, todo dia. E essa interação, né, Rodrigo, ela também treina, né, assim, no sentido que o André tá falando, e a pessoa não teve ali na faculdade, na formação dela, esse conhecimento, esse contato, né, então a gente ali no nosso dia a dia, trocando essas informações, entrando em contato com o setor de citogenética, com a patologia, com a morfologia, com o clínico, que às vezes fica um pouco mais distante, né, com o hematologista, enfim, a gente vai também criando... trazendo esse conhecimento, né? Então, o que a Dani ali entende da citogenética, ela vai trocar informação com a citometria, a gente vai agregando e vai trocando informação também com a clínica, e isso vai trazendo aí um aperfeiçoamento da cadeia em geral, que eu acho que é importante, né? Porque conforme o médico ele tem mais esse conhecimento, ele vai saber direcionar mais qual exame eu vou pedir, vai saber a importância de fazer um pedido mais informativo, mais claro, que isso vai ajudar em toda a cadeia, e no fim é o paciente que vai ter esse retorno mais rápido, mais eficiente, né? De uma forma que vai contribuir melhor para o diagnóstico. Não, e o compromisso educacional acho que também faz parte da nossa jornada, né? Sim.
Acredito que na mesa também tem 5 apaixonados pela vivência educacional, porque eu acho que um dos nossos compromissos é transmitir aquilo que a gente aprendeu, que alguém ensinou para nós. E a escola de citometria, eu queria trazer essa discussão também, apesar de que a discussão do caso clínico é mais interessante às vezes, mas a escola de citometria traz essa proposta de você oferecer informação, porque se formar ou se qualificar ou buscar conhecimento em citometria é complexo. Imagine a gente nesse nível de discussão de diagnóstico integrado, que tem que combinar a parte clínica, que eu sou farmacêutico, vocês são biomédicos, às vezes a gente está distante, a gente interpreta um dado, mas a gente não é clínico. Então, para nós também, de equipe técnica, de bancada, a gente tem um desafio também de traduzir a parte clínica. E isso é encantador, porque as informações estão cada vez mais rápidas e nós precisamos sim buscar conhecimento. Então, a Escola de Citometria trouxe essa proposta pela parceria com a Flow Mentor de proporcionar um conhecimento básico. Eu vou usar o seu exemplo das camadas, doutor André, mas a camada do conhecimento básico, a camada do avançado, e agora a gente está diante, daqui 10 dias, de ter a chance de fazer uma aula prática, né, com a parceria também com a Flow Diagnósticos, em que a gente vai ter alunos realizando um dia a dia de um laboratório de citometria. Claro que a gente vai poder discutir um pouco de integração entre as técnicas, mas o foco vai ser citometria. E eu tenho certeza que a pauta da aula prática, ela tem começo e fim, mas ali é a chance que a gente vai navegar no universo de várias possibilidades. Eu vou dar até uma palhinha, porque assim, veja que você usou uma palavra que eu queria usar, que é o encantador. Veja que o que aconteceu aqui nessa última hora é tão encantador dessa interação com as pessoas, que é isso que a gente quer levar para a aula prática no dia 21. Sim. Que é a vivência tete a tete, a oportunidade da gente trocar conhecimento. E aí vai ter até, eu soube, que uns casos clínicos com a voz do Dr. André no fundo, ele vai narrar, ele vai dizer paciente, 55 anos, então vai até meio rouco, né, André? É inverno no Rio Grande do Sul, né? Tem voz de loucura. Isso, sim, tal, anemia e tal. Aí os alunos vão ter que se virar. Vai ter lâmina, triagem morfológica, qual é o painel que vai pipetar, como é que faz no citômetro, como é que opera o citômetro, como é que analisa o caso, análise em tempo real conosco lá, todo mundo analisando. E o André dizendo, dando a parte clínica aos poucos, aí a coisa vai mudando, olha, agora muda pra lá, entendeu? Então, vai ser animado, é um domingo animado. Domingo animado. Né? Como diria, né? Um domingo, não é domingo no parque, mas é domingo no laboratório. É isso aí. Muito bem. Então a gente pode abrir para considerações finais, o que você acha? Podemos. Então da minha parte é só agradecer essa mesa fantástica. Eu sempre aprendo com vocês, é um prazer sempre de compartilhar conhecimento e estar junto de amigos. Então obrigado pela parceria e assim, peço desculpa pelo chat, talvez a gente não consiga responder todas, mas estou vendo que o chat está bem interativo, se vocês quiserem selecionar algumas perguntas para a gente debater, tá? Vamos, já falamos aquilo ali. Tô gostando que tem um monte de elogio lá. Sobe um pouquinho pra gente, Laura, só pra gente ver o que tem mais ali. Ô Dani, Vamos eu vou fazer uma pergunta, faz de conta que eu tô no chat, tá? Mas é uma pergunta que... que tá ali, tem que só transformar em pergunta. Você acha que é uma tendência na citogenética a gente purificar células para aumentar, talvez, sensibilidade essa questão que a gente falou de 8%? Se você separa os blastos, você aumentaria sua possível eficiência? Sim, na verdade existem vários artigos que, principalmente tanto para a citogenética clássica quanto para molecular, se a gente fizer a seleção do CD34, né, dos blastos, e colocar em cultivo, você tem a chance de... A proliferação é certa, né, que elas vão entrar em divisão e você vai ter metáfase. Tem vários artigos, só que aí tem a dificuldade da interação entre os laboratórios, né? Porque você teria que ter o sorting, né, vindo da citometria e depois colocar isso, vir para o laboratório da citogenética, não precisam ser lugares próximos. Mas sim, isso com certeza teria mais sucesso na citogenética, tanto convencional quanto molecular. Mais Sucesso uma chance garantido. de integração, né? Tudo é a amostra. É sucesso garantido. Olha, a gente tem uma pergunta ali que diz: a conversa entre o clínico e os laboratoristas funciona bem no sistema público? Este auxílio para direcionar os exames que deveriam ser realizados após uma triagem inicial. Acho que a triagem inicial, né, acho que a gente pode comentar que pode ser feito, por exemplo, na medula óssea, um mielograma ou por um painel imunofenotípico. E sempre funciona.
porque te direciona, te dá substrato para saber qual o teste reflexo e como prosseguir, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa nesse sentido, mas... Acho que depende da realidade de cada local. Tem locais que têm excelente citometrista e não tem um bom morfologista, né? O microscópio está lá no laboratório de análises clínicas, né? E a citometria é um laboratório independente. Então, nestes casos, normalmente se investe num painel um pouco maior de triagem que vai dar o mesmo direcionamento, só que vai gastar mais. Quando se você tem a oportunidade de ter um bom microscópio, um bom morfologista, a gente vai conseguir às vezes ser mais rápido, mais direto, vai ter a vantagem de estar integrando duas técnicas ao invés de uma única e vai gastar menos. Mas isso depende da realidade. Nós conhecemos um excelente laboratório no mundo que não tem microscópio, mas faz painéis extremamente amplos, né, e chega a conclusões magníficas. Mas para a nossa realidade, eu entendo que a gente tem que ser mais eficiente e sim, a morfologia ajuda muito. Muito bem. Eu também, então. Já que você já agradeceu, né? Vou agradecer também. Tinha uma pergunta boa no chat também sobre displasia na infância. Tem alguma coisa a comentar? Que a gente colocou um caso adulto, né? Sim. Mas que eu acho que é desafiador também, né? Eu vou puxar da parte do paciente, porque eu que fiquei aqui defendendo o seu José. Então, assim, no caso da criança é o desespero, gente. Que vai ter a mãe, a avó, todo mundo em cima, né? Então, assim, as displasias de infância costumam ser quadros mais complicados, com uma evolução um pouco mais desfavorável, justamente pelo perfil genético que envolve essas doenças. Então, é sempre desafiador você tratar a criança, você lidar, mas hoje, graças a Deus, a gente tem, né, uma oncohematologia pediátrica muito atuante no Brasil, com uma sociedade fantástica, com os protocolos. A gente tem agora um protocolo do Grupo Brasileiro de Tratamento de Leucemia na Infância, o GBTLI, que acabou de ter o seu último protocolo aprovado e divulgado amplamente. Então, acredito que, realmente, criança é um outro cenário. Mas, assim, nos nossos desafios, a gente fala, né, é como a gente não vê, né? Então, entrou a amostra, você trata aquilo ali com prioridade máxima porque é a vida. Seja o José, o Matheus, o Lucas, a Adriane, a dona Olga, é sempre a prioridade máxima. E aí a gente também teria que pensar um pouco mais nas mutações germinativas, né? Então aí acho que é um cenário um pouco, talvez uma discussão um pouco mais ampla, né? Podcast 2. Pediatria. A gente teria que pensar em algumas outras coisas. Umas mutações germinativas, estudar toda a família e tudo mais. Estudar a família, é verdade. Né? Sim. Gente, só tenho a agradecer. Foi brilhante. Muito, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, assim, dessa interação. A gente também gostaria de agradecer a toda a equipe técnica que vocês não estão vendo, que estão aqui atrás de nós aqui. Todo esse sucesso também é deles. E muito obrigado. Vamos para o podcast 2. E dia 21, hein? Módulo prático, Escola de Citometria, domingão conosco. Na Flow Diagnósticos. Na Flow Diagnósticos, em São Paulo, Jardim Paulista. Estaremos lá. Acho que o link tá no chat. Tem o link ali, Se tiver né? mais interesse. Tá na tela. Muito obrigado. Vocês, palavras finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com essa turma, discutindo em alto nível, falando daquilo que a gente é apaixonado, que a gente defende. Isso é muito legal, né? E saber que tem tanta gente assistindo e participando também recompensa todo o esforço, tá? Então, obrigado, pessoal. Também quero agradecer a todo mundo, a todos vocês aqui da mesa, quem esteve aí ajudando a gente a construir esse momento, né? Que foi uma hora que passou correndo, né? De tão legal, de tão gostoso que foi, de tão enriquecedor, né? Então, que a gente tenha mais momentos assim, acho que vai contribuir muito para tudo que a gente faz, na nossa atuação profissional e também com a contribuição de todo mundo que está aí assistindo. Obrigada. Eu queria agradecer o convite e também pelo aprendizado, né? O aprendizado que eu tive hoje com vocês. A gente ganha muito, né? E que, na verdade, eu acho que quem trabalha com saúde tem que ser apaixonado pelo que faz. Não tem como não ser apaixonado. Se não for apaixonado, não vai fazer. É verdade, não faz. Ou começa a fazer e desiste. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente.